Boa noite ao pessoal do Insta, ao pessoal do Face. Eu sou Michele Godas, do Instituto Quenin, e nós vamos falar hoje a respeito de mediunidade. Então, eu vou esperando as pessoas entrarem para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Então, sintam-se todos muito bem-vindos e acolhidos nessa terça-feira. Vamos lá, vamos entrando. Boa noite. Espero conseguir tirar algumas dúvidas que me mandaram. Se não for suficiente, depois me mandem. Oi, cunhado. Oi, pai. Oi, mãe. Hoje a família é toda reunida. Só assim mesmo. Oi, Bartira. E hoje é o aniversário da Fernanda. Fê, se você estiver assistindo a gente, que às vezes eu sei que você assiste pelo Face, então, feliz aniversário para você, muitas felicidades mesmo, sinta-se abraçada e acolhida nesse dia maravilhoso, porque o dia do aniversário da gente é muito, muito, muito importante. Nós vamos ter um momento para falar sobre rituais e vocês vão entender a respeito do ritual de aniversário, então sejam todos bem-vindos. Né? Então, vou esperar só mais um pouquinho para as pessoas entrando. E depois, quem quiser deixar lá um tema pra gente, entra lá no direct, deixa um tema pra gente conversar a respeito da semana que vem. Já tem algumas ideias lá. Eu sempre tenho ótimas ideias e sempre muitas ideias. Então, vamos deixando os temas lá, certo? Ai, Cris, você também ama fazer aniversário? Eu amo, amo. Eu faço aniversário dia 18 de janeiro. E eu comemoro 3 dias seguidos. Eu não comemoro mais porque não me deixam. Porque se deixar, sou apaixonada por aniversário. Sempre invento uma moda no meu aniversário. Cada ano é um ano diferente. Sim, Shaul, nós vamos falar sobre rituais. Existem vários tipos de rituais. E a gente vai ter um momento para conversar a respeito deles, tá? Então, só mais um pouquinho, porque... Ai, o teu foi dia 4 de maio, então parabéns, Cris. Sinta-se abraçada e acolhida também no teu aniversário, nesse dia que eu tenho certeza que foi muito especial. Então, continue se sentindo abraçada. Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então? Essa semana nós estamos falando sobre mediunidade. E sobre todos os tipos de mediunidade, o que é mediunidade. Oi, Mari. Oi. E nós ontem esclarecemos um pouquinho umas dúvidas a respeito do que era ser médium, né? Desmistificamos um pouquinho essa história, então a gente vai ter um papo a respeito disso, do que era ser médium. Então, a grande finalização do nosso papo foi o seguinte: todos nós somos médiums. E sendo assim, todos nós temos a capacidade de desenvolver algum aspecto mediúnico. Foi isso que nós falamos ontem, certo? Quem perdeu, entra lá no nosso canal do YouTube, que tá lá o vídeo de ontem, e aí a gente já dá uma esclarecidinha. Mas hoje eu queria falar sobre os tipos de mediunidade. Sim, existe mais de um tipo de mediunidade. Ou seja, existe mais de um aspecto mediúnico que você pode desenvolver, tá bom? Mas antes eu preciso só rever um conceito, porque quando a gente entrar nos tipos de mediunidade vai fazer muita diferença saber este conceito. Então vamos lá. Matéria física age sobre matéria física, certo? Matéria ectoplasmática sobre matéria ectoplasmática. Frequência sobre frequência, ok? E aí, lembrando, o nosso corpo físico é feito de matéria física, o nosso corpo vital é feito de energia ectoplasmática, o nosso corpo mental de frequência e o nosso corpo espiritual de frequência, certo? Então, nós temos todos esses corpos, todas essas energias entrelaçadas em nós. Por isso que nós somos um grande intermédio entre este plano e o outro plano. Quando nós falamos de um desencarnado, esse desencarnado ele só tem o corpo frequencial ou espiritual, o corpo vital e o corpo supramental, certo? Ele só tem esses corpos, ele não tem nem o corpo mental e nem o corpo
físico, isso é lógico, tá? Só que ele não consegue manipular energia ectoplasmática, ele precisa capturar energia ectoplasmática. E só quem produz energia ectoplasmática é que tem corpo físico, ou seja, nós encarnados, certo? Isso é muito importante, porque muitas vezes quando falamos de efeitos mediúnicos, nós levamos sempre a responsabilidade para as questões espirituais, para os espíritos, ou seja, para os desencarnados. Só que os fenômenos mediúnicos, eles só podem acontecer porque nós temos o corpo físico. É o corpo físico que proporciona os efeitos mediúnicos. Tudo bem? Então, estamos esclarecidos nesse ponto. Isso é importante para quando a gente começar a falar isso ficar mais claro. Então, tá bom. Nós temos dois tipos de mediunidade, tá? Nós temos a mediunidade de efeito físico e nós temos a mediunidade que a gente chama de efeito intelectual ou de efeito inteligente. Esses dois tipos de mediunidade são manifestadas por nós, ok? Então, vamos lá. O que é mediunidade de efeito físico? É aquela que a gente tem medo, a gente morre de medo. É aquela que o pessoal do filme de terror abusa bastante. São aquelas que a energia, esses espíritos, eles interferem na matéria, fazendo barulhos, mexendo em objetos, lançando coisas, fazendo barulhos nas paredes, né? Então, esses efeitos físicos que nós morremos de medo. Sabe filme de terror? Tudo aquilo que acontece em filme de terror, de coisa voando, quadro voando, roupa, cobertor que levanta para espírito puxar pé, a própria puxada de pé do espírito, tudo isso é efeito físico. Aí você fala assim, meu Deus, eu morro de medo, é disso mesmo, Michele, é esse tipo de mediunidade então que eu tenho medo. Você e todo mundo. Só que deixa eu te contar uma coisa, para ver um fenômeno físico na sua casa ou em qualquer lugar que seja, é necessário ter um doador de energia ectoplasmática, ou seja, é necessário ter um médium que doe esta energia, tá? A grande maioria de nós faz essa doação ectoplasmática, tá? A grande maioria de nós consegue fazer essa doação, mas existem aqueles que têm um treinamento ninja, que eu falo, né? E que doa essa energia. A questão é que a grande maioria desses médiums, né? Eles doam essa energia de forma inconsciente. Eles não sabem que eles estão doando. Isso acaba gerando esses fenômenos. A grande maioria das crianças, tá? A grande maioria tem um alto grau de doação de energia ectoplasmática e também um alto grau de sugação, vamos dizer assim, de energia ectoplasmática, fazendo então com que fenômenos mediúnicos aconteçam. Então, vamos lá, vamos pensar em fenômenos mediúnicos físicos. Se a gente for lembrar lá atrás da história do espiritismo, né, do Allan Kardec, as mesas que giravam, isso chamavam muita atenção. Ou seja, os espíritos iam lá nessas reuniões espíritas, recolhiam energia dessas pessoas encarnadas, essa energia ectoplasmática, e aí a partir daí elas conseguiam mover esses objetos, tá bom? Eu não estou falando de fenômenos mentais, nós podemos até falar numa outra instância de fenômenos mentais. Aí seria até a telecinesia, que é a movimentação de um objeto através da mente. Eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando de um efeito físico, tá? Então vamos lá. Quais são os efeitos físicos? Escrita direta, ou seja, o espírito vai lá, capta energia ectoplasmática e escreve. Escreve aonde? Na parede, escreve no espelho, sabe? Não é bem filme de terror? Escreve em algum lugar, mas sem o intermeio de alguém encarnado. Aí já é outra coisa.
sem esse intermeio da pessoa encarnada. Ele simplesmente colhe essa energia e produz este efeito. A voz direta, ouvir vozes de espíritos, certo? Isso também é um efeito físico, através da materialização ectoplasmática, certo? Beleza. Materialização de espíritos. De novo, não é filme de terror? Então a gente vê um espírito materializado. Isso também é um efeito físico. Transporte de objetos, ou seja, o objeto está num lugar, daqui a pouco ele vai para outro. Bem filme de terror. Mas isso era muito, muito comum lá atrás, bem lá atrás. Hoje em dia esses fenômenos são muito raros. Por que esses fenômenos são muito raros? Era necessário para que a gente começasse a compreender o que era mediunidade e esses fenômenos mediúnicos, era necessário que a gente visse, porque a gente só acredita naquilo que a gente vê. E aí isso começou a ser estudado justamente porque começou a chamar a atenção. Fenômenos físicos hoje são muito raros porque nós gastamos um grau de energia ectoplasmática muito grande. Isso pode prejudicar os médiums, certo? Ou isso pode nos prejudicar, já que somos todos médiums. Então, isso foi ficando cada vez mais raro, até que chegou o momento que isso acontece muito pontual. E geralmente, quando acontece esses tipos de fenômenos, são feitos, né? Eles são realizados através de seres ainda não muito evoluídos, tá? Seres ainda num grau de evolução menor, ou seja, esses espíritos que proporcionam esses efeitos são seres ainda em evolução. E aí sim, para que ele tire, para que ele sugue a minha energia ectoplasmática, eu tenho que estar na mesma frequência do que ele. Então, as famosas casas assombradas, ou as famosas casas onde acontecem fenômenos estranhos, luz que apagam e acendem, copos que voam dos armários, coisas desse jeito, tá? São causadas por espíritos pouco evoluídos que possivelmente colhem energia das pessoas que estão nessa casa. Compreendido isso? Tá? Por isso que geralmente os médiums que doam muita energia ectoplasmática são médiums que adoecem muito cedo, tá bom? Mas fiquem despreocupados. Isso é muito raro, como eu disse, isso não acontece mais com tanta frequência quanto acontecia antigamente. Mas se você vê isso acontecendo por aí, fique esperto, porque provavelmente não é um ser evoluído. O mentor, né, o que nós chamamos de ser evoluído, e a gente vai falar a semana que vem a respeito das categorias de espírito. O que é a diferença entre mentor, o que é a diferença entre anjos, demônios e seres evoluídos e não evoluídos? A gente vai falar um pouquinho disso a semana que vem. Mas assim, quando a gente fala de um mentor, nós estamos falando de um ser que já tem uma evolução espiritual. E o que significa uma evolução espiritual? Nós já falamos isso. Ele tem um conhecimento intelectual e um conhecimento moral, tá? Alto, para que ele consiga estar em frequência com o bem, frequência com a luz, e assim poder nos orientar em um caminho específico, ok? Isso nós chamamos de mentor. Então, nós hoje muitas vezes somos mentores de outros seres que estão menos evoluídos do que nós, tá bom? E nós olhamos para cima e temos outras pessoas mais evoluídas do que nós. Entendemos o que significa, então, mediunidade de efeito físico, tá? Então, assim, é filme de terror de verdade. É aquilo lá que a gente vê. Coisas voando, portas batendo, janelas tremendo, esse tipo de coisa. Mas também fiquem tranquilos. Lembre-se que quem produz esse efeito não é necessariamente o espírito. Ele necessita deste veículo, ou seja, ele necessita desta... Ai, Mel! Ele necessita deste veículo, deste médium para exercer
esse tipo de coisa. E aí, muitas vezes você vai me perguntar, então, como que eu elimino esta mediunidade, Michele? Eu não quero ter essa mediunidade. Não, amados, nós queremos ter esse tipo de mediunidade. Só que nós queremos estar alinhados com seres de alta frequência. Então, quanto mais alto a minha moral, a minha ética, o meu conhecimento a respeito do bem, o meu trabalho em nome do bem, esses seres que vão trabalhar comigo vão estar aí. Então, assim, como então que eu uso essa mediunidade, já que você só falou que é coisa de fantasma, coisa de filme de terror, como que eu uso então para ajudar outras pessoas? Essa energia, essa doação de efeito físico, muitas vezes ela é feita para materialização, quando é feito cirurgias espirituais, ou seja, cirurgias perispirituais, tá bom? Então, na cirurgia perispiritual é aí que acontece o fenômeno físico, tá bom? Beleza? Alinhado isso? Então, qual é o outro tipo, então? Se a gente tem um efeito físico, nós temos o efeito inteligente. E quais são as categorias, né, de mediunidade dos efeitos inteligentes? Vamos lá. Tem a mediunidade intuitiva, a mediunidade de inspiração, a psicofonia, a psicografia, a audiência, a vidência com a premonição ou não, e o sonambulismo, ou seja, nós sonâmbulos, né? Quem é sonâmbulo é um efeito mediúnico também. Então vamos falar de cada um deles? Vamos especificar cada um, porque eu acho que tem bastante aí e às vezes pode causar um pouquinho de confusão em cada um. Lembrando que todos nós temos a capacidade, ou em algum momento esse aspecto vai aparecer na gente. Aquilo que a gente treinar mais, vai ressaltar mais. Aquilo que a gente não treinar, vai ficar quietinho. Então, para quem não quer mexer nisso, deixa quietinho que a própria evolução vai te levando para algum deles, tá? A mediunidade intuitiva, ou seja, a mediunidade de efeito inteligente, aquela que está ligado diretamente ao nosso mental, e aí sim ao nosso grau de evolução, ao nosso grau moral, tá? A intuitiva, aquela que a gente tem praticamente o dia todo. Às vezes a gente não coloca muita atenção nessa mediunidade, mas ela acontece com coisas, desde coisas banais até coisas muito maiores. Muitas vezes você está ali no momento que você precisa tomar uma decisão e você não sabe muito bem para onde vai, para onde fica, e você fica pensando assim: poxa, eu não sei o que fazer. E aí, de repente, mais do que de repente, te vem um insight, te vem uma intuição. Essa intuição, ela pode ser uma intuição, sim, linkada a uma questão mental, e aí é um outro aspecto, a gente vai ter um momento para falar de novo a respeito das questões mentais, mas pode ser um aspecto intuitivo, ou seja, um outro espírito, um ser desencarnado foi ali e depositou esta informação diretamente no teu corpo mental, e aí você teve uma intuição. E aí, qual é o problema disso, de qualquer coisa disso? Porque nós não sabemos a categoria e o tamanho desse ser que nos intuiu. Muitas vezes a gente linka intuição geralmente a uma coisa boa. Nossa, eu tive uma intuição positiva. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa evoluída, provavelmente os seres que estão em contato com você têm esse mesmo tamanho. Mas se não for, pode ser também um ser que estava ali vagando e resolveu dar um pitaco na tua vida naquele dia. Mas, enfim, é uma das mediunidades mais comuns e das mediunidades mais usadas, a mediunidade da intuição. Eu tenho certeza que todos vocês já desenvolveram essa mediunidade e usam ela bastante na tua vida. A outra mediunidade é a inspiração. Quando você precisa sentar e criar algo novo, projetar algo novo, ter simplesmente um insight a respeito de algo. E aí você senta, se conecta, certo? Há esse entrelaçamento desses corpos e aí você recebe uma inspiração, que é diferente de uma intuição, tá bom?
A intuição, geralmente, ela é mental com mental, ela vem pelo mental. E quando a gente fala de inspiração, é algo mais ligado a uma questão espiritual. A gente sente, nossa, eu tive uma inspiração. Está mais ligado a um que criativo, a um que produz algo, certo? A inspiração também é um outro fenômeno mediúnico linkado à questão da intelectualidade, muito comum entre nós. E nós usamos isso muito e muito e muito. Às vezes, de novo, de uma forma até inconsciente, nós não temos nem a mínima noção que esses fenômenos são fenômenos mediúnicos, ou seja, que existem seres ali que estão nos inspirando e nos intuindo o tempo todo. Mas isso pode acontecer e é mais comum do que você pensa. Nós temos a psicofonia. E o que é a psicofonia? É a fala de um ser através do nosso aparelho fonador, certo? E aí, para eu falar de psicofonia, de psicografia, de tudo isso, eu preciso falar de trazer 3 conceitos para vocês. 3 conceitos de médiums. Nós temos o médium consciente, nós temos o médium inconsciente e nós temos o médium semiconsciente, tá bom? Então vamos lá. O que é médium consciente? Tudo passa pela sua mente e ele filtra isso e a partir daí sai ou a voz, né? Ou é aquilo que nós chamamos de incorporação, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, assim, o médium inconsciente, ele não passa pela sua mente. Este ser desencarnado, esse espírito, ele se linka aos seus chakras, mas ele desliga o mental do médium por aquele momento, tá? Ele deixa ali desligadinho um pouquinho, eu vou usar esse termo, não é bem assim, mas só pra gente, pra ficar mais claro, ele desliga ali e a partir daí esse ser ele fica inconsciente. Então, não é mais a Michele que fica falando, mas é um ser que fala através da Michele, tá? Isso é inconsciente. O consciente, o mental do médium continua ali, certo? Existem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens e desvantagens? O médium inconsciente, ele não consegue filtrar absolutamente nada do que esse ser está falando e ele não tem um controle físico do seu corpo, tá? Ele está literalmente tomado por aquele ser, tá? Não existe incorporação como a gente pensa, porque na verdade o meu ser, né, o meu espírito não sai do meu corpo, ele não abandona meu corpo, mas é feito umas interligações através de miasmas, de fiozinhos muito pequenininhos que nos mantêm conectados, tá? Através do nosso chakra, né, através de alguns chakras, principalmente do nosso mental, do nosso gástrico, enfim, a gente pode falar isso mais para frente, mais específico. Mas só para a gente entender. Então, quando eu falo da vantagem do inconsciente primeiro, eu não tenho interferência do médium, que isso é bom às vezes. Mas também essa também é a parte ruim, porque se eu não tenho interferência do médium, e esse ser que está falando através de mim não é um ser de grande luz, eu também não tenho muito controle a respeito disso. Ou seja, é perigoso, tá? Por isso que esta mediunidade é uma mediunidade que está cada vez mais rara. E tem que ser rara mesmo, porque está na hora do médium assumir a responsabilidade a respeito dos seus atos, a respeito do seu corpo, tá bom? Eu posso trazer uma experiência para vocês do que é ser médium inconsciente, porque eu sou uma médium inconsciente. Não é legal assim não, tá? Todo mundo fala, eu queria tanto ser inconsciente, mas não é tão legal não. Existe uma responsabilidade muito grande, porque afinal de contas, naquele momento, o eu, Michele, não tá ali e quem tá usando o meu corpo, eu sempre espero que seja um dos meus mentores, tá bom? E o médium consciente, ele tem total controle a respeito do seu corpo e desses espíritos que estão conectados a este corpo. E ele filtra, tá? Através do seu mental, algumas coisas. Ou seja, talvez algumas palavras que esses seres estão usando que não são tão claras para a nossa linguagem,
ou talvez ele adapta o discurso para algo mais simples para compreensão. Enfim, o médium consegue fazer este filtro. De novo, há vantagens a respeito disso, justamente por tudo isso que eu acabei de falar. Mas também há desvantagens, porque também um médium pode contaminar a mensagem através do seu intelecto, tá? Ele pode dizer aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer, tá? Então, assim, mexer nessas mensagens também é perigoso. Por isso que a evolução, quando a gente fala de mediunidade, de exercer esses aspectos mediúnicos, a evolução do médium é muito importante. E recordando o que é evolução. Evoluir é possuir aspectos éticos, morais, dentro do bem, alinhado com seus princípios e com seus valores. Extremamente importante. Isso é evolução. Principalmente ter também conhecimento, tá bom? E qual que é o semiconsciente? O semiconsciente é o seguinte, ele não tem muito controle a respeito do seu corpo, porém ele ainda está presente em forma mental, tá? Então, no semiconsciente é isso. Ele não tem o controle do corpo, né? Ele não consegue, vamos supor, o que eu quero dizer controle do corpo, né? Ele quer andar e o corpo dele não anda. Ele quer sentar e o corpo não senta. Mas ele consegue exercer a psicofonia, ou seja, o som sai. Então, psicofonia é essa comunicação através do meu aparelho fonador. E aí pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente, ok? A mesma coisa se aplica quando falamos da psicografia, tá? E eu vou usar a mesma terminologia consciente, inconsciente e semiconsciente, mas geralmente a gente usa outra terminologia como mecânica, não mecânica e consciente. Mas eu vou usar a mesma terminologia que a gente usou para psicofonia, tá bom? Então vamos lá. O que é psicografia? É o ato de trazer mensagens desses espíritos, certo? Então eu escrevo essas mensagens. A psicografia é muito comum, né, dentro do meio espiritualista, porque nós lemos vários livros psicografados e nós temos, assim, pessoas muito famosas que fizeram essa psicografia. Uma delas que é Chico Xavier, né? Chico Xavier foi um grande médium e ele psicografava. E aí, vamos lá, quais são os tipos de psicografia? O que é uma psicografia inconsciente? O médium, simplesmente, ele é desligado e somente a mão dele, que a gente fala da mecânica, somente a mão dele escreve, certo? Então, ele nem olha para lá, ele tá muitas vezes de olho fechado e a mão dele está escrevendo. Existe alguém que só vai trocando os papéis e ele vai escrevendo, ok? Esta é a psicografia inconsciente. Qual é a psicografia consciente? O médium está aqui em presença e aí ele recebe uma intuição ou talvez até mais uma inspiração. Então, muitos livros que são psicografados, eles são psicografados por inspiração. Então, vem um ser ali, inspira, ou seja, dita para o médium o que deve ser escrito. E o médium vai lá e escreve consciente, tá? Escreve, aí ele consegue até usar o computador, enfim. Ele tá ali totalmente consciente. Não significa que foi o médium que escreveu isso. Quem escreveu foi este ser que ditou. Ele só foi lá e codificou isso, trouxe isso para cá. Existem os médiums semiconscientes também na psicografia. Ou seja, ele está ali em consciência total e absoluta, só que aí só a mãozinha dele escreve sozinho. Ou seja, o ser, este espírito, toma aqui o braço dele e ele acaba escrevendo, mas ele está em consciência total. Ok? Entendemos esse tipo de psicografia? E, na verdade, a psicografia ela é uma mediunidade extremamente importante porque ela nos permite receber informações e conhecimentos, e muito do que a gente conversa hoje é retrato dessas psicografias, tá? Desses estudos.
né, que esses mentores trazem pra gente direto aí. E também, voltando, o quanto isso é importante a gente ver a qualidade, ou seja, de onde veio a psicografia, como essa psicografia foi feita. Isso a gente vai falar um pouquinho amanhã, tá? A respeito dessas marmotagens, como a gente chama, dentro da mediunidade. A gente vai desmistificar um pouquinho isso. Mas, enfim, quando a gente está num lugar de confiança e que a gente acredita naqueles médiums, nós podemos sim validar essas psicografias. Existem algumas palavras lá que a gente acaba usando, que o ser, esse espírito, traz essa mensagem e fica muito mais claro pra gente, tá? Aí tem a psicografia da audiência. Qual é essa audiência? A audiência é eu ouço esse ser, tá? E aí esse ser pode conversar comigo e eu fazer uma psicografia, que aí no caso é essa consciente, ou simplesmente esse ser me fala coisas. Qual que é a diferença entre a audiência e a voz direta? A voz direta, ela tá solta no ar. Eu ouço ela no ar ali, vamos dizer assim, como se fosse uma caixinha de som, tá? Quando eu falo da audiência, ela tá dentro de mim, a voz vem de dentro da minha cabeça, tá bom? Então, se vocês estão ouvindo vozes, prestem atenção, tá? E na verdade nós ouvimos muitas vozes, é que a gente não tem ideia, né, de onde vem. Muitas vezes a gente acha que é só vozes da nossa cabeça e muitas vezes são esses mentores, são esses espíritos que estão conversando com a gente. Pelo jeito hoje tem muita gente que não vai dormir, né, Claudinha, né, Li? Mas calma aí, gente, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Uma outra que essa todo mundo não quer de jeito nenhum. E quem quer, quer de uma forma bem seletiva, que é a vidência. Tá? Então, qual é essa mediunidade da vidência? A mediunidade da vidência é justamente essa ver espíritos. Vamos lá. Tinha travado aqui minha tela e o pessoal foi me perguntando. Desculpa, gente, eu perdi algumas perguntas, mas depois eu entro aqui e vejo e respondo para vocês, tá? Porque a tela tinha travado aqui. Então, vamos lá. Essa mediunidade da vidência, o que que é ver? A vidência, ela tem a ver justamente com meu cérebro consegue enxergar esses seres que estão nesta outra dimensão, tá bom? E geralmente as pessoas que são videntes, aquelas que já são muito bem treinadas, elas veem os espíritos e se elas trabalham com premonição, às vezes elas veem cenas, certo? Então tá, muito reais. Então, chega a ser um ponto mesmo muito, muito, muito real. Então, a vidência, por que eu falo que tem muita gente que quer ver? Porque todo mundo, queria ser vidente. Mas esse vidente que as pessoas querem, é assim, elas querem ver seres de luz, elas querem ver anjos, querem ver só coisas boas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quem é vidente vê o que precisa ser visto, certo? E aí que tá. Tomem cuidado com isso. Eu sei que eu vou falar isso amanhã, mas eu preciso falar disso hoje. Esse povo lá que fala que é vidente, fala assim: eu tô vendo que você vai morrer. Esse tipo de informação, um vidente verdadeiro, por mais que ele veja, ele não vai te dizer. Para que ele vai dizer que você vai morrer? O que você vai fazer com essa informação? Então, assim, tomem cuidado com essa história de prever futuro ou de procurar esses médiums videntes, essas coisas. Tomem cuidado com isso. Porque a ignorância, ou seja, o fato de não sabermos algumas coisas, é extremamente importante, tá? Então, a mediunidade da vidência, nós temos, e é muito engraçado que muitos de vocês nem percebem que vêm seres de outras dimensões, ou seja, vêm espíritos. Às vezes você tá vendo ali uma pessoa que você jura que tá viva, e aí você olha depois, nunca aconteceu isso com vocês, de vocês estarem olhando para alguém, daqui a pouco você, nossa, cadê? Eu tinha visto uma pessoa ali, não tá mais. Geralmente no meio de multidão, no meio que você bate o olho assim rapidinho, você
Você fala, nossa, se aquela pessoa tava ali, não tá mais, e aí bate aquele desespero, você fala assim, ai meu Deus do céu, o que foi isso? A gente vê sim o tempo todo. Por quê? Nós somos o conjunto de todos esses corpos e o nosso cérebro começa a ficar treinado. Lembra que eu falei lá atrás, numa das nossas aulas, que ele vai buscando frequências iguais? Então, se eu sou um espírito encarnado, eu conheço a frequência espiritual, então eu vou conseguir sim identificar. E isso é um treino. Quanto mais eu treinar a minha mente para reconhecer essa frequência, mais essa frequência será reconhecida. Tudo bem? Eu sei que assusta um pouquinho. Segura a onda, tá tudo bem, viu, gente? Calma aí, não precisa se preocupar. Então vamos lá. Premonição. O que é essa história da premonição? Vamos falar disso? O que foi, amor? Tá travada aí a tela? Não tá não. Ah, tá. Porque a sua tá diferente do que tá aparecendo. Então, não sei, aconteceu alguma coisa estranha aqui na minha tela, mas gente, eu tô fazendo de conta que nada aconteceu e tô tocando barco, tá bom? Vocês vão escrevendo aí que o Rô consegue ter acesso e ele vai conversando com a gente. Então vamos lá. Vamos falar da premonição. Como que acontece a premonição? A premonição, ele é um aspecto mediúnico que ele pode ser exercido de uma forma consciente, ou seja, durante o dia, eu tenho uma premonição de algo que vai acontecer. Sabe que você fala assim, nossa, tô tendo uma impressão estranha. Não sei, algo estranho vai acontecer. Isso é premonição, certo? Só que a premonição, um dos aspectos que aparecem muito, muito, muito é durante o sonho. E aí, quem de vocês sonha, né? Sonha com coisas e depois isso acontece. Provavelmente muitos de vocês já tiveram sonhos e esses sonhos aconteceram, tá? Aconteceram. Isso é muito, muito normal. Então, assim, a Fê me perguntou outro dia, Mi, eu tenho alguns sonhos e são sonhos muito reais. E sei lá, é meio estranho, porque eu tenho certeza que eu estou vivendo uma coisa e não estou. E aí, o que é isso? Bom, esses sonhos podem ser sonhos premonitórios, ou seja, sonhos de coisas que vão acontecer, ou podem ser acesso às minhas informações de vidas passadas, tá bom? Isso também é um tipo de mediunidade. Acessar o campo acástico, ou seja, através do meu campo supramental, eu acesso informações de vidas passadas. E aí, assim, para que é interessante eu saber disso? Bom, provavelmente alguma coisa você tem que aprender agora. E aí você tem acesso a isso. Por isso que quando a gente faz a terapia de vidas passadas, as pessoas perguntam assim: mas não é perigoso? Primeiro, não é perigoso porque você não vai para lugar nenhum, você só acessa essa informação que está ali na nuvem, vamos dizer assim. E você só vai acessar aquilo que você precisa entrar em contato. Então, não tem problema. Então, o sonho ele é sim um mecanismo tanto para premonição quanto para acessar esse conhecimento de vidas passadas. E por que sonho? Porque nós não temos medo de sonhar, nós sonhamos, né? Então, sonhar, a gente sonha todo dia, não tem problema algum. Às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra, às vezes a gente nem dá muita importância para aquele sonho, mas sim, o sonho esses aspectos mediúnicos podem e aparecem muito durante o sonho. Tudo bem isso? Então, você pode viver muita coisa no plano espiritual através dos sonhos. Nem tudo que você sonha é só sonho mental. Também a gente vai falar um pouquinho de sonho lá na frente, mas só para a gente adiantar o assunto. Às vezes o sonho é um aspecto mental, mas às vezes o sonho é um aspecto espiritual, ou seja, uma vivência lá no plano espiritual. Certinho? Beleza? A Diz, Rô. Marcela está perguntando aqui se existe um limite do que o vidente pode falar de passado e futuro, por exemplo. A Marcela? Marcela, olha, existe sim um limite o que o vidente pode falar ou não. Na verdade, o vidente ele só vai ter acesso, tá? Se ele for uma pessoa séria, ética, enfim, ele só vai ter acesso àquilo que teu eu superior permitir, tá?
mas cabe a ele, dentro, né? Por isso que é muito importante quem trabalha com essa mediunidade, né? Ter um conhecimento do seguinte: se eu falar isso para a pessoa, como ela vai usar isso? O que vai ser benéfico para ela? Então, eu avisar para ela que ela vai morrer, ou que ela tem uma doença terminal, ou que ela tem um determinado, né? Ou que vai acontecer um acidente muito feio. Isso vai ajudar ela? Será que eu não posso dizer isso de uma outra forma? Então, se esse médium for um médium, né, que trabalha sério, dentro de leis morais e éticas, ele vai se infiltrar bastante como ele vai dizer, não que ele vá mentir e não que ele vai omitir, porque se o seu eu superior permitir, ele vai ter acesso. Quando eu dou o curso de mestrado de Reiki, eu faço muito esse exercício com o pessoal do mestrado, né? Um dos exercícios que nós fizemos foi com uma mesa de tarô. E aí nós colocamos a pessoa, nós pegamos uma taróloga da casa, super conhecida, enfim, super de confiança, e nós pedimos para que ela tirasse ali as cartas, e através dessas cartas, essas pessoas, ele foi acessando alguns aspectos do futuro dessas pessoas, certo? E aí eu sentei e eu me coloquei, lógico, eu não falei isso para ninguém, eu me coloquei na frente dela, bloqueando este conhecimento. Eu não queria que ela tivesse acesso ao meu eu, tá? E era muito engraçado, porque ela tirava a carta e a carta dava fechada. Ah, o jogo tá fechado. O jogo tá fechado. Então, na verdade, para que haja uma leitura mediúnica, né? Ou seja, para que um médium acesse o meu campo de informação, é necessário que o meu eu maior permita, tá bom? Então, ela funciona de uma outra forma isso, ok? Rô, você vai me falando aí porque eu não tô tendo acesso às perguntas, tá bom? Tá travada a minha tela, tá bom? Ok, isso de permissão, então assim, nós que damos a permissão. No momento em que você vai jogar um tarô, no momento que você vai jogar qualquer tipo de oráculo, não sou contra oráculo, tá, gente? Não sou contra vidente, não é nada disso. Mas no momento que nós sentamos ali na frente, nós vamos receber algumas informações. Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso é muito importante quando a gente fala desse fenômeno da premonição, tá? O futuro ainda não existe. O futuro está sendo construído. Então, quando um vidente ele vê o que vai acontecer, ele não está vendo o que vai acontecer. Ele está vendo uma grande probabilidade de uma possibilidade acontecer. Certo? Entenderam isso? Por isso que eu falei para vocês lá atrás, eu dei aquela aulinha de física quântica a respeito das possibilidades. Quando o médium ele vê, ele está simplesmente impactando uma possibilidade, tá? Ele vai lá dentro das infinitas possibilidades e viu uma possibilidade alta de acontecer. Mas isso pode mudar. E por que pode mudar? Pode mudar de acordo com o seu eu de agora. Se você fizer alguma coisa diferente, você impacta no futuro. E aí depois você vai falar que a vidente não funcionou. E não é que não funcionou, é que você mudou a sua realidade. Então, assim, futuro é algo muito incerto, tá? O que aconteceu lá atrás é muito mais fácil a gente ver. Já aconteceu mesmo, então tá certo. Na frente, a gente só vê possibilidades daquilo acontecer. Tudo bem? Isso é muito importante, muito importante, muito importante. E outra coisa, no momento que eu sento na frente de alguém e quero saber o meu futuro, primeiro que eu preciso estar pronto, porque talvez o meu eu superior vai me trazer informações importantes a respeito disso, eu vou ter que saber o que eu vou fazer com isso. Porque aí eu pego e recebo uma informação, olha, Michelle, é o seguinte, tá aqui, as cartas estão me dizendo, ou sei lá, o meu mentor está me dizendo que você tem uma grande possibilidade de você sofrer um acidente fatal e morrer, tá? Sei lá, dentro de 7 dias. E aí eu faço o que com isso? Olha pra mim, o que eu falo com isso? O que eu faço com isso? Não sei. Então, às vezes, é melhor nem sentar. Eu trabalho com vários oráculos, tá, gente? Eu trabalho com búzios, eu trabalho com tarô, eu trabalho com runa, com enchim, eu trabalho com vários. Mas eu não tiro pra mim nenhum deles, tá bom? Porque
eu simplesmente trabalho no meu presente, acredito no meu presente e vou construir o meu futuro dentro disso. Mas aí é uma escolha para cada um, tá bom? Cada um escolhe a sua. Entendemos essa história da vidência? Porque a vidência sempre dá pano para manga aí. E é muito interessante porque ela está muito ligada à premonição. Tudo bem? E sonhos? Então, todos os seus sonhos. Aí, como que a gente diferencia um sonho espiritual, ou seja, uma vivência mediúnica, de um sonho mental? Geralmente, os sonhos mentais são sonhos confusos, aqueles meio sem pé, sem cabeça, meio assim. Agora, os sonhos espirituais são sonhos muito reais. Nós sentimos cheiro, nós sentimos gosto, tem muito detalhe, é muito rico em detalhe, tá? Então, possivelmente é um sonho espiritual. Mas aí você vai me falar o seguinte, Mi, como que eu vou ter um sonho de premonição em algo que ainda nem aconteceu? Bem, por isso que a tia aqui, lá atrás, pegou uma semana inteira e falou sobre física quântica. Nós acreditamos na física quântica que tempo e espaço não é uma linha, não é passado, presente e futuro. Ele é uma espiral onde o passado pode encontrar com o presente pode encontrar com o futuro. E aí, uma das explicações disso é inclusive o déjà vu. Lembra o que é déjà vu? Nossa, eu tenho a impressão que eu já vivi isso. Bom, isso tem a ver com esses encontros quânticos que a gente fala, né? Dessa linha do tempo. Então, assim, essas vivências, esses sonhos muito reais estão muito linkados a essa questão. Então, quando eu vejo uma coisa que vai acontecer, vejo imagem, vejo tudo, já vejo uma possibilidade em alguma dimensão quântica. Tudo bem isso? Então, para quem tem dificuldade de entender isso que eu acabei de falar, que eu sei que é meio complicado, tem uma série no Netflix maravilhosa chamada assim, Se Eu Não Tivesse Te Conhecido, tá? O nome da série é exatamente essa, Se Eu Não Tivesse Te Conhecido. O primeiro episódio é muito chato, tá? O segundo, nananã, mas depois o negócio vai. Eu falo que ele tem um selo de proteção que segura a gente no comecinho, mas depois isso explica pra gente e ajuda bastante, 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 bastante mesmo, tá? Só para vocês entenderem essa história da linha do tempo e que eu fico falando. E só pra gente terminar o nosso bate-papo de hoje, que é o último tipo de mediunidade, né? De expressão da mediunidade, é o sonambulismo. Eu sempre falo essa palavra errada, vamos lá. Sonambulismo. É só falar devagarzinho, né, Michelle? Então, qual é esse fenômeno? É aquele que você simplesmente, o ser toma teu corpo enquanto você está dormindo e ele mexe com você, tá bom? Esse é o sonambulismo. Só que fiquem também muito, muito tranquilos, porque essa mediunidade é uma mediunidade que está em extinção. Se você é sonâmbulo, provavelmente seja mais um fenômeno mental do que um fenômeno espiritual, tá bom? Então fiquem tranquilos a respeito disso. Beleza? Uma pergunta Vai. da Alessandra aqui. Como fechar o campo para não atrair o que está com a outra pessoa? Fernanda, quem que você perguntou? Alessandra. Alessandra, ó, eu vou falar disso rapidinho, mas depois, se você quiser, entra lá no nosso canal e tem a aula de campo, que eu falo do campo, tá? Mas como que a gente faz? A gente vem conversando nos nossos vídeos para isolar, para não permitir que seres encarnados e desencarnados entrem no nosso campo. A primeira coisa é cuidar da nossa frequência, tá? É aquilo que eu falei na semana passada quando eu falei de desobsessão. Se você não assistiu as nossas aulinhas da semana passada, entra lá e acompanha. Porque existem vários métodos, né, de proteção, mas o mais efetivo é o nosso mental. Se eu manter os meus pensamentos elevados e os meus sentimentos elevados e eu tiver um autoconhecimento, saber como eu sinto e como eu ajo em determinadas situações, eu começo a repelir o campo do outro, tá? Então não existe essa história de esparadar por umbigo, de colocar coisas assim para fechar o corpo. Não existe essa história de fechamento de corpo. O único fechamento de corpo que tem é esse daqui, ó. Quando eu acredito piamente que eu sou uma centelha de luz, que eu sou Deus, enfim, qualquer coisa no sentido que você queira, e você começa a delimitar o seu espaço sagrado.
Eu deixei lá, eu dei umas dicas a respeito de banho, inclusive o nosso e-book, tá, gente? Eu sei que eu prometi para vocês, vai sair, eu tô dando uma lidinha, tô acrescentando umas coisinhas, inclusive vou colocar lá alguns rituais aí que a Fê me pediu. Eu tô aprimorando o nosso e-book, eu vou mandar para vocês. Inclusive, se você quiser, Ale, que você que mandou a pergunta, deixa lá o seu e-mail e você recebe também, que ali tem algumas dicas para a gente trabalhar esse fechamento deste campo, tá? Então, através, sim, de algumas questões mentais, que eu vou falar para vocês, eu ensino alguns banhos de ervas, alguns cristais, outras metodologias para permitir fechamento de campo, tá bom? Tanto para pessoas encarnadas para desencarnadas. Mas se você puder assistir as nossas aulas da semana passada, eu acho que vai ficar bem mais claro para você isso, tá bom? Mais alguma perguntinha aí, Rô? Porque eu não tenho acesso aqui à minha tela. Tá beleza. Tá beleza? Então, gente, vamos mandar reiki para o nosso planeta? Porque o chefe aqui já me chamou a atenção, que eu já falei mais do que o Homem da Cobra, para variar, tá? Então, eu acho que a nossa aulinha de hoje era mais para esclarecer isso. Amanhã a gente vai falar bastante de aspectos dessas marmotagens que acontecem por aí, então o que é mediunidade de verdade, o que não é, enfim, amanhã a gente vai falar bastante disso, e aí eu também vou falar um pouquinho de como se proteger, eu vou entrar um pouquinho mais nesse aspecto, tá bom, Ale? Então entra amanhã, acompanha a gente amanhã que eu vou dar outras informações a respeito disso. Então eu gostaria de convidar a todos os reikianos para se conectar à nossa energia, então todo mundo conectado. E quem não for reikiano, se conecta através do seu coração, que este é um momento de oração. E como eu sempre digo, o que é orar é fazer com que as nossas palavras se tornem ação. Então vamos lá? Vamos nisso? Então vamos usar todo o nosso poder mediúnico para canalizar a melhor energia que tem dentro de nós para o nosso planeta e para a gente mesmo e para todos os seres que aqui habitam. Então vamos lá? Então, fechando os nossos olhos, nos conectando em um só coração, em uma só voz. Invocamos a presença de nosso Pai Maior. Que sua luz dourada nos envolva neste momento. Pedimos, Pai, que os nossos corpos estejam entrelaçados e que o nosso eu quântico se apresente neste momento. Este eu quântico, que é a sua face, que é o seu amor em potencialidade. Nos permita, neste momento, sermos amor em ação, em nome da cura de nosso planeta, em nome de nossa cura, em nome da cura dos nossos. Rogamos neste momento que nos traga a compreensão necessária para passar por tudo o que necessitamos. Ajude a todos aqueles que estão em depressão neste momento, que estão doentes fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Que as curas espirituais se façam neste momento. Que todos os seres de frequência baixa possam compreender que o único caminho é a evolução através do amor. E sendo assim, escolhemos neste momento aprender pelo amor e não pela dor. Olhai por nós e nos permita ser trabalhadores da luz em seu nome. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês. Eu não sei se isso vai entrar, Rô. Não. Não? Então, assim, gratidão mesmo a todos vocês. Depois eu vou dar uma lidinha, porque de verdade travou a minha tela, então eu não consegui ter acesso a essas perguntas todas. Se eu não respondi a alguma delas, por favor, me mande no direct,
que eu vou responder uma por uma, tá? Porque aí eu já vi uma ali que me perguntou de livre-arbítrio, né? Então, depois, por favor, me mandem no direct que eu vou responder. Gratidão à presença de cada um de vocês. Eu sou muito, muito grata por tê-los aqui comigo nesta noite e eu espero todos vocês amanhã às 21h30 para a gente continuar esse assunto, para nos encher de conhecimento, para ter essa troca maravilhosa de amor e assim ajudar o nosso planeta a evoluir e assim nós juntos, tá? Boa noite mesmo, uma noite iluminada e beijos no coração de todos vocês. Ai, Fefe, agora que eu vi que você entrou. Ai, gente, essa tela ter travado foi horrível. Mas, gente, gratidão de verdade. Boa noite e até amanhã.